Boa noite, meninas. Vamos agradecer a Deus por mais uma noite, podemos estar aqui reunidas no nome dEle e em torno da sua palavra. Isso é um privilégio que não é para todos e, com certeza, Deus está observando as nossas intenções, as nossas motivações, e isso tudo vai ter um peso de honra lá na frente. E a gente vai perceber isso não só aqui nessa vida, mas também lá no porvir. Vamos orar e convidar o Espírito Santo para estar conosco e nos dar a devida direção. Amém? Senhor nosso Deus, querido Pai, te agradecemos, Espírito Santo, por estarmos aqui mais uma vez, em teu santo nome, na tua santa presença, reunidas para meditar a respeito da tua palavra. Te peço que o Senhor venha nos inundar com a tua sabedoria e fazer, meu Pai, com que hoje estejamos ainda mais fortalecidas do que ontem e que amanhã a gente esteja ainda mais fortalecida do que hoje. E que nesse processo, meu Pai, de dia a dia estarmos crescendo com o Senhor, que isso venha a ser útil para o teu reino. Nos usa, meu Pai, como testemunhas vivas, aonde quer que a gente vá. Nos usa para ganharmos almas, nos usa para edificarmos, meu Pai, o teu povo, nos usa para edificarmos a tua igreja. E não deixa, Espírito Santo, que a gente perca a nossa visão. Nossa visão, nosso alvo é a salvação, é entrar no reino dos céus e chegar com a vitória na mão. Nosso alvo é não subirmos sozinhas, mas a gente quer levar uma multidão conosco. Então, nos dê a devida capacidade para podermos continuar pregando a tua palavra e que o Senhor nos acrescente o entendimento, o conhecimento e a sabedoria necessárias para podermos alcançar os corações. Entregamos essa noite em tuas santas mãos e te agradecemos desde já por todo o alimento que o Senhor vai entregar à nossa alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez reunidas no nome do Senhor Jesus. Meditando em 2 Coríntios, estamos agora no capítulo 5. E aí a gente vai começar assim. Paulo, ele continua falando sobre a salvação, sobre os propósitos que nós temos aqui nessa terra e vai nos trazer algumas revelações, né, a respeito do porvir. Então vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se dissolver, nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos humanas, mas por Deus. Quando ele fala aqui sobre a nossa casa terrena deste tabernáculo, ele está falando o seguinte: quando nós pensamos em tabernáculo, nós pensamos na casa de Deus, no templo de Deus, no tabernáculo de Moisés, onde tinha ali o Santo dos Santos, onde Deus habitava. E nós hoje somos tabernáculo de Deus, somos o templo do Espírito Santo, né? E o que ele está falando da casa terrena deste tabernáculo, esse corpo terreno desse tabernáculo que nós somos, esse templo do Espírito Santo que nós somos. Mas ele está se referindo especificamente do nosso corpo de carne, de osso, desse corpo que a gente sabe que se morrermos se tornará pó. Então ele aponta para que esse corpo é algo perecível, que tem prazo de validade. E ele vai dizer, mesmo que esse corpo, né, venha a se dissolver, venha a se acabar, venha a se deteriorar, putrefar, venha a se corromper, nós temos um edifício. Ele sai da ideia de casa e bota a ideia de edifício,
aponta para algo maior, mais bem elaborado, né? Nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus. E essa casa não é necessariamente um lugar onde a gente vai habitar. É um corpo que nós vamos receber. Paulo ele está pontuando aqui sobre a diferença de corpos que existe e que nós vamos, se permanecermos com Cristo, ter a oportunidade de ter o corpo de glória. Hoje nós temos o corpo terrestre, né? Mas nós vamos ter um corpo, a casa, né? Ele chama aqui de casa, casa terrena, e vamos ter a casa dos céus, né? Casa celeste. Então, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. Pois nisto gememos ardentemente, desejando ser revestidos da nossa casa que é do céu. Então, Paulo ele demonstra esse desejo ardente de já ter esse corpo transformado, de ter essa casa do céu. Pois nisso gememos ardentemente, desejando ser revestidos da nossa casa que é do céu. Esse revestidos indica que é um revestir. Então a pessoa já está vestida e ela vai ser revestida. Então, o que ele aponta aqui? Que nós temos hoje uma veste, que é esse corpo, e ele fala do revestimento, apontando para o corpo espiritual, um corpo celestial, que nós vamos ter no futuro. Se é que, estando vestidos, não formos achados nus. E aí Paulo ele já começa a pontuar uma diferença entre o estar vestido e o estar nu. É uma linguagem alegórica. Ele está falando que a nossa alma, nesse momento, está vestida. De quê? Do corpo de carne. Mas a nossa alma pode acabar ficando nua. Por quê? Porque a gente morre e esse corpo vai apodrecer. E esse momento onde ele aponta para o corpo nu é um momento intermediário, onde a gente entende que estaremos no seio de Abraão. Lembra quando tem aquela história do rico e do Lázaro? O rico está no abismo e Lázaro, ele está no seio de Abraão. Ele já foi para o céu? Não, não foi para o céu. Mas ele está salvo e em dado momento, aqueles que morreram em Cristo vão ser ressuscitados e eles terão um novo corpo. Estão entendendo que Paulo está fazendo justamente essa diferenciação de estados físicos da nossa alma. O momento que estamos aqui na Terra, estamos revestidos do corpo da casa terrena. Quando morremos, perdemos essa casa, estamos nus. Vamos ver adiante o que ele vai dizer? Se aqui, estando vestidos, não formos achados nus. Por quê? Nós que estamos neste tabernáculo, neste corpo, gememos, sendo sobrecarregados. Então, ele está falando do padecimento de estar nessa terra, crucificando todo dia seu próprio corpo, negando seu eu, suas vontades, vivendo para Cristo, né? Ele fala de uma sobrecarga. Não porque queremos ser despidos, não que a gente queira morrer, mas queremos ser revestidos. A ideia de Paulo é não necessitar da morte para chegar a esse corpo de glória. Paulo, ele viu o terceiro céu.
Paulo viu. Ele vai falar mais na frente a respeito disso. Paulo teve revelações e aos poucos ele vai soltando para a gente nas cartas paulinas, né? Nas cartas que ele escreve para as igrejas gentílicas. E quando ele vai fazendo essa diferenciação, ele está apontando para as pessoas, mais uma vez, para reforçar a esperança delas, que ainda que morram, não tem problema, porque seremos no futuro revestidos de um corpo de glória, do corpo celeste. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que a mortalidade seja engolida pela vida. Então, a ideia de Paulo é que antes que a gente venha morrer e ficarmos despidos, sem corpo, que a gente venha ser revestido, que a gente venha passar por essa transformação. E a gente sabe que essa transformação ela só vai acontecer quando o Senhor Jesus vier arrebatar a sua igreja. Onde, em primeiro momento, os mortos em Cristo serão ressuscitados e receberão o corpo de glória ainda nos ares. E aqueles que estão em Cristo vivos, os que estão em Cristo, os mortos estão com Cristo, já estão com Cristo. Mortos, mas já está garantido, estão com Cristo. E nós estamos em Cristo em vida. Se nós formos tomados desse mundo, nesse momento em que Jesus vai arrebatar a tua igreja, então teremos um corpo revestido de glória. E não passaremos pela nudez. Está dando para entender? Ou seja, não experimentaremos a morte, né? Não será necessária a morte. E ele fala para que a mortalidade seja tragada pela vida. A gente entende que o corpo de glória é um corpo incorruptível. Quando nós falamos de corrupção, estamos falando da degradação do corpo. Esse corpo vai se apodrecer, esse de carne que nós temos hoje. Corpo terreno. Mas o corpo celeste, ele é imortal, incorruptível, não se estraga, não se degenera, né? Então, ele vai ter vida eterna. Por isso esse trocadilho de Paulo, né? Onde a morte será engolida, tragada, né? Pela vida. Certinho? E aí, eu gostaria de ver com vocês algumas passagens que falam a respeito disso. Abra em 1 Coríntios, no capítulo 15, algumas páginas aí só atrás. 1 Coríntios 15, verso 54. 15 não, pessoal. 54 não, 26. Verso 26. 1 Coríntios 15, verso 26. O último inimigo que será destruído é a morte. Então, quando nós tivermos o momento da vitória final de Cristo, haverá então a vida eterna. Quando nós tivermos a nossa vitória final em Cristo, quando será a nossa vitória final? Ou quando morremos, ou quando formos arrebatados. Teremos uma vida eterna e a morte terá sido vencida. Quando o próprio Jesus vencer tudo, né? Vencer aquela guerra de Og e Magog. Então, quando isso acontecer, ali também será vencida a morte de uma vez por todas, mas aí não só para os eleitos dessa primeira geração, mas para todos sempre, para a nova geração pós-milênio, tá? Aí continua no capítulo 15, e aí você vai para o verso 54. E aí a gente vai ter assim, ó. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, então percebe que ele está falando do corpo corruptível, do corpo terreno,
da casa terrena. Quando isso que for corruptível for revestido, vai ser revestido, não vai ter morte, ó, vai ser revestido automaticamente pela incorruptibilidade, isto é, que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá o provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Quem foi que disse isso? Aí a gente vai voltar um pouquinho. Isaías, no capítulo 25. Vamos ver algumas passagens que apontam para essa promessa, né? Isso aqui é uma profecia, uma promessa do próprio Deus. Isaías 25. Vai ser o primeiro momento em que isso vai estar sendo dito dessa forma. Isaías 25, verso 8. E ele irá tragar a morte com a vitória. E o Senhor Deus enxugará as lágrimas de sobre todas as faces, e a repreensão de seu povo ele removerá de sobre toda a terra, porque o Senhor tem falado isto. Promessa que a gente está vendo aqui a respeito da salvação daqueles escolhidos de Deus, daqueles que se fizeram escolhidos de Deus, e quando então a gente vai estar recebendo o galardão, não haverá mais choro, não haverá mais morte, acabou, né? Vai aí para Oséias, Oséias capítulo 13. Oséias aí um pouquinho depois de Daniel. 13, verso 14. Eu os redimirei do poder da sepultura. Qual é o poder da sepultura? A morte. Eu os redimirei do poder da sepultura e os resgatarei da morte. Ó morte, eu serei as tuas pragas. Ó sepultura, eu serei a tua destruição. O arrependimento está escondido de meus olhos. Oséias falando mais uma profecia a respeito do futuro, e nesse momento aqui falando da ressurreição. Já vimos em Isaías aqueles que nem mesmo vão ver a corrupção da carne, e aqui a gente está vendo aqueles que, ainda que mortos, eles vão ressuscitar. Agora, para finalizar, a gente vai em Apocalipse, no capítulo 21. Lá no finalzinho, Apocalipse 21, versículo 4. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas já se passaram. Volta para 2 Coríntios 5. O que a gente está vendo ao longo de toda a Bíblia, o que Paulo está falando, coisas de que ele, inclusive, já viu. Vimos no Antigo Testamento pessoas falando isso através de profecias, através da boca de Deus. E vemos em Apocalipse a revelação também de João, que ele viu com os próprios olhos dele como é que vai ser lá no céu, como vai ser o final dessa história. E aqui Paulo, ele está falando de coisas também que ele viu. Ele viu. Ele viu corpos de glória, ele viu como é que vai ser. O que a gente viu no final do capítulo 4? A gente percebeu que Paulo estava falando de todas as aflições que ele já passou, de situações de quase morte. E ele falou que tudo isso estava valendo a pena. Por quê? Porque o que estava por vir, o que ele mirava, o alvo dele, era algo extremamente glorioso. Valia muito a pena todo o sofrimento que ele estava passando aqui na Terra. Aí agora o que ele chega é para falar. Ainda que eu morresse, é mais ou menos isso.
Capítulo 5. Ainda que venhamos a sofrer o dano da morte, tá tranquilo, porque a gente vai receber uma casa, uma morada, uma habitação eterna. Vamos continuar aí, então. Capítulo 5, verso 5. Ora, quem nos moldou para si mesmo foi Deus. Quem nos tem dado o penhor do Espírito também é Deus. Então, o que ele quer dizer? Seja para a vida, seja para a morte, quem nos formou foi Deus. Seja lá como for, o que estamos vivendo, vivenciando, não tem problema. Ainda que a gente morra, isso é para Deus. Ainda que a gente viva, isso também é para Deus. Quando ele aponta que Deus formou o homem, moldou-o para si mesmo, faz uma menção lá em Gênesis, quando Deus cria Adão do barro, do pó da terra, ele formata Adão, inspira nele o espírito da vida e, enfim, Adão toma a vida. Quem formou Adão? O próprio Deus. Depois de Adão, o que que vem? A humanidade, nós. Quem nos formou? O próprio Deus. Para quê? Para ele. Qual a necessidade de Deus criar o ser humano? Ele estava gerando filhos para si. Ele estava gerando filhos para si através da sua criação. Ele deu autonomia, inclusive, para que a sua criação pudesse gerar filhos para ele. Lembra que Deus fala que os filhos são herança do Senhor? Os filhos dos homens não pertencem aos homens. De verdade, os filhos dos homens pertencem ao Senhor. Ele fala, são herança do Senhor. Se ele falasse que são herança dos homens, então esses filhos eram para serem usados pelos homens, não é isso. Os filhos são herança do Senhor. Então Deus, ele tem desejo de ter filhos e deu a capacidade à sua criação de também gerar filhos, mas para ele. Sempre para ele. Vê essa importância? Por que que Deus quer filhos para ele? Deus tem desejo, ele tem necessidade de ser adorado como Deus e de ser amado como um pai. Ele tem essa necessidade, senão, pessoal, não faz o menor sentido ele ter criado o ser humano. Ficava lá com os anjos. Mas ele deu ao ser humano capacidades de gerar em vida. Nenhum outro ser inteligente tem a capacidade de gerar vida. Os anciãos, os seres viventes que estão nos céus, os anjos que estão citados em Apocalipse e que estão nos céus, eles não têm capacidade de gerar vida. O homem tem. Para quê? Filhos são herança do Senhor. Então, o objetivo de Deus é que ele venha a ter filhos para si. E aí ele vai falar do penhor. Deus nos moldou e ele mesmo nos deu o penhor do Espírito. E o que é o penhor? Quem aí já foi lá na Caixa Econômica penhorar suas joias? Né? Alguma vez na vida você fez isso? Você foi lá na Caixa Econômica, estava precisando de uma grana, e aí você foi lá pegar um empréstimo. Mas o que que você vai deixar de garantia que você vai pagar esse empréstimo? Ah, você vai deixar suas joias. Então você vai lá, pega o empréstimo e fica lá as joias. Mas você tem que pagar o seu empréstimo. Ah, então vou lá agora recuperar minhas joias, vou pagar meu empréstimo. Então, o penhor, as joias são o penhor. O Espírito Santo é a garantia de que o ser humano que foi formado por Deus, moldado por Deus, ele vai entrar no reino dos céus. Deus vai resgatar esse homem daqui da terra para si, para permanentemente esse homem amá-lo como pai
e adorá-lo como Deus. Consegue perceber isso? E a gente vai perceber aqui Deus falando que quem nos moldou para si mesmo foi Deus. Então, você percebe que existe o trabalhar de Deus não só na formação do homem como criação, mas na formação do homem como um filho adorador. É onde entra o Espírito Santo, para garantir que nós nos tornemos filhos adoradores. A ideia do novo nascimento. Eu estou fazendo vários links, pessoal, que é para esse entendimento ficar bem sedimentado, tá? Então, Deus, ele tem trabalhado nas nossas vidas, ele tem moldado a gente, não só o ato da criação, mas também o ato de nos performar como a sua imagem e semelhança total, aproximando-nos da santidade que ele tem, nos tornando realmente puros para que possamos ter comunhão com ele. E isso a gente só alcança através do agir do Espírito Santo, que é o penhor. Então, o próprio Deus, ele cria para si os recursos para que ele venha ter os tais filhos adoradores. Filhos apaixonados por ele como um pai, filhos apaixonados por ele como um Deus. Aí ele vai continuar. Por isso, nós estamos sempre confiantes, sabendo que, enquanto habitamos no corpo, na casa terrestre, estamos ausentes do Senhor. Ou seja, nós estamos nesse corpo, mas não podemos estar ao mesmo tempo com Deus. Por quê? Né? Por que não podemos estar ao mesmo tempo com Jesus? Porque Jesus está no céu. Deus está no céu. Quem está aqui é o Espírito Santo. O penhor está aqui. O penhor está com a gente. Mas o Senhor, não, o Senhor está no céu. Né? Então, enquanto habitamos nesse corpo, estamos ausentes do Senhor. Porque andamos por fé, não por vista. Nós estamos confiantes, não foi o que ele falou? Estamos confiantes. Por quê? Porque andamos por fé. A gente não anda pelo que vê. Se a gente andasse pelo que a gente vê, entenderíamos que essa carne vai morrer e a gente não vai ver Jesus. Mas não. A gente crê que ainda que essa carne morra, a gente vai ressuscitar. E ele vai falar assim, ó, nós estamos confiantes, eu digo, e dispostos antes a estar ausentes do corpo e estar presentes com o Senhor. Nós estamos dispostos a morrer, ausentes do corpo. Nós estamos dispostos a morrer, a perder esse corpo, a ficar sem esse corpo, mas estarmos presentes com o Senhor. Então, ele fala daquelas pessoas que estão mortas com Cristo. Morreram em Cristo e agora estão com Cristo. Já ressuscitaram? Já entraram no céu? Não. Essas pessoas estão aguardando, estão dormindo. É assim que ele fala. Estão adormecidas, esperando o dia do arrebatamento. Aonde? No lugar chamado seio de Abraão. Certo? Então, nós estamos confiantes, eu digo, e dispostos. Paulo está querendo falar, pessoal, está querendo deixar bem claro, estabelecer esse parâmetro de que não importa se a gente viva ou morra. O que importa é que essas pessoas, elas estejam conectadas com Deus. Se for para morrer, que morra em Cristo. Aí elas vão estar com Cristo. E se for para viver, que elas permaneçam em Cristo. Ainda que não estejam conectadas com Cristo, literalmente, fisicamente, materialmente, tá tudo certo. Se morrer, vai para Cristo. E se não morrer, quando Cristo chamar, vão ser revestidos de um corpo de glória, tá? Então, estamos confiantes, eu digo, e dispostos antes a estar ausentes do corpo e estar presentes com o Senhor. Vai valer a pena morrer para estarmos presentes com o Senhor. Portanto, nós trabalhamos para que, presentes ou ausentes, possamos ser aceitos por Ele. Interessa que, vivendo
ou morrendo, possamos ser aceitos por ele. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo. E quando aparecermos diante do tribunal de Cristo, temos de ser aceitos. Todos compareceremos, todos quem? Os vivos e mortos em Cristo. Que fique claro isso. Ele está falando das pessoas que estão em Cristo, com o Senhor, tá? Todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou ruim. O que Paulo está querendo dizer? Que vai haver um momento em que nós estaremos diante do Senhor Jesus, no tribunal de Cristo, para recebermos a recompensa, o galardão, ou não. Vai depender de como aproveitamos esse corpo, de como usufruímos dele, de como nós o usamos para fazer a vontade de Deus. Seja bom ou seja ruim. O que nós fizemos vai passar pelo crivo do Senhor Jesus. Vai ser avaliado, julgado e recompensado. Dentro disso aqui, pessoal, nós estamos falando de pessoas salvas. Ah, mas o que ela fez foi ruim. Não valeu muito a pena. Ok, mas está salva. Ela pode não ter uma dada recompensa, mas ela vai entrar no reino dos céus. Ela vai estar junto com Jesus. Pode não ter o galardão, mas com certeza não perde a salvação. Esses aqui que morreram com Cristo ou vivem em Cristo não perdem mais a salvação. Vivem em Cristo até serem arrebatados. Quem viveu em Cristo, parou e continuou a vida sem Jesus, afastado de Jesus, esquece, anulou toda a sua caminhada, tá bom? Que fique claro. Não tem aquela história de uma vez salvo, salvo para sempre, não. Tá certo? Uma vez entrou no céu para sempre, ok. Mas uma vez salvo, salvo para sempre, não. Você só está salvo se você permanecer salvo até o dia da sua morte ou do arrebatamento. Que isso fique claro, tá certo? Mas vale a pena a gente abrir aí 1 Coríntios, no capítulo 3. A gente já leu esse texto, mas só para rememorar e fixar esse entendimento de galardão. Todo mundo? 1 Coríntios 3, e a gente vai estar aqui no verso 12. A partir do verso 12. Agora, se algum homem sobre este fundamento edificar de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, restolho, a obra de cada homem se manifestará, pois o dia o declarará, porque esta será revelada pelo fogo, e o fogo provará o tipo da obra de cada homem. Se a obra de algum homem edificou permanecer, ele receberá recompensa. Se a obra de algum homem for consumida, ele sofrerá perda, mas ainda assim ele será salvo, como pelo fogo. Então, o que Paulo disse em 1 Coríntios, ele está fortalecendo esse conceito, esse entendimento aqui em 2 Coríntios. Então, o que ele realmente está querendo dizer é que se você tem uma obra que vai permanecer, ouro, prata, pedras preciosas, você vai ter galardão. Porque quando o fogo, esses elementos passam pelo fogo, eles resistem e se tornam purificados. Eles não são consumidos pelo fogo, eles são purificados.
Mas a madeira, o restolho, o feno, a palha, isso aí, quando o fogo tocar, vai consumir. Então, quando a gente chegar diante do tribunal de Cristo, isso só vai acontecer com os salvos. Então, vai chegar o momento do arrebatamento. Primeiro ressuscitam os mortos em Cristo, depois são arrebatados aqueles que estão em Cristo aqui nessa terra. Pronto, foi para o céu. Chegou no céu, vai ter o tribunal de Cristo. Nós vamos comparecer lá e a nossa obra, ela vai ser provada. Então, já estamos salvos, graças a Deus, já estamos garantidos. Porém, agora vem a hora da recompensa, né? E aí a nossa obra vai ser provada. Então, o que que nós fizemos com esse corpo? Nós evangelizamos. Nós ganhamos realmente muitas almas. Levamos muitas pessoas a conhecerem a Cristo, receberem o Espírito Santo. Foi através do nosso intermédio. O Espírito Santo nos usando, obviamente. Não veio de nós nada disso, mas foi pelo nosso intermédio. Bom, então, a sua obra, ela é ouro, ela é prata, é pedra preciosa. Ela não vai se desgastar. Fora isso, se você não fez uma obra que realmente permanecesse, e eu não entendo, pessoal, algo que permaneça, que não sejam almas. Não, foi uma igreja que eu abri. Tudo isso vai ser destruído, vai ser consumido. O que vai ficar para todo sempre são almas. Então, a obra que a gente fez e não foi capaz de ser transformada em almas, essa obra vai ser consumida. Entende? Não, mas essa obra aqui foi transformada em almas. Essa daí vai ter galardão. Qual será o galardão? Eu tenho minhas suspeitas. Para mim, serão mais missões, mais responsabilidades. Quando nós entrarmos no céu, voltaremos com Cristo para a instituição do milênio. Quem vai governar com Cristo aqui na terra? Nós. E eu imagino que esse galardão tem a ver com essas responsabilidades de ser, de repente, presidente, governadores. Toda essa instituição política, ela vai continuar permanecendo. As nações, elas vão continuar existindo. Os povos vão continuar tendo necessidade de serem gerenciados, de serem governados. Mas agora o governo será por conta de um só rei, que será o Rei dos Reis, Jesus. Mas quem vai auxiliar Jesus nesse trabalho? Aqueles que foram para o céu vão voltar com ele para governar aqui na terra. Então, para mim, galardão está passando por isso aí. Então, a depender do tipo de obra, da responsabilidade, ou melhor, do compromisso que você teve aqui na terra com a obra de Deus, então Deus vai te dar uma responsabilidade porque viu que você realmente é compromissado. Você pode assumir aquela responsabilidade. E, obviamente, você vai ser essa recompensa vai ter um grau de satisfação, vai ter algo que venha de fato servir como prêmio. Não é só uma responsabilidade, não seria como um peso, não, seria como uma gratificação. Isso não vai ser um peso, pessoal. Seja lá o que for, não vai ser peso, vai ser algo extremamente prazeroso, vai ser algo que vai nos dar alegria de continuar o nosso serviço a Cristo. Deu para entender? Se alguém tiver alguma dúvida aí, vai sinalizando para a gente não atropelar. Então, conhecendo, portanto, verso 11, né? 2 Coríntios 5:11, conhecendo, portanto, o temor do Senhor, persuadimos os homens. Mas somos manifestos a Deus, e eu confio também que somos feitos manifestos às vossas consciências. Então, Paulo está falando que está valendo a pena qualquer coisa para servir a Cristo, inclusive morrer. E que quando nós chegarmos diante de Deus, diante do tribunal de Cristo, né, nem diante de Deus, que essa autoridade quem vai ter é Jesus para julgar a gente.
Vai ser Jesus julgar nossas obras. Quando a gente chegar diante dele, ele vai. O que que você vai dizer diante dele? Eu quase morri pelo Senhor. É isso que você vai dizer? A obra que você vai apresentar a ele é o quê? Então, isso vai ter um peso que vai refletir na sua graduação, na sua recompensa. E aí ele fala, pessoal, isso é tão importante. Eu tenho tanto temor de chegar diante do Senhor e lhe apresentar obra de ouro, de prata e de pedras preciosas, que eu me sinto na obrigação de persuadir os homens, de convencer os homens de quê? Da justiça de Deus, do plano da salvação. Eu me sinto obrigado a convencer vocês de que vocês precisam buscar Cristo. Entende, Paulo? Ele vai traçando essa linha de raciocínio e, e ele vai expondo de uma forma extremamente racional o porquê que ele fica tão empenhado na obra de Cristo. Obviamente que ele não está pensando só no galardão, mas é óbvio que ele não quer chegar de mãos vazias diante do seu Senhor. É óbvio. Ninguém quer, né? Nós não queremos. Imagina Paulo. Então, conhecendo, portanto, o temor do Senhor, persuadimos os homens. Mas somos manifestos a Deus. Nós não estamos persuadindo os homens porque nós estamos nos vangloriando, nos exaltando, nós queremos recompensa aqui nessa terra, estamos fazendo isso por dinheiro, por fama. Não. Deus está vendo tudo, está muito claro. Deus tem total liberdade para sondar nossas mentes, nosso coração, avaliar nossa obra aqui ainda na terra. Ele pode provar que o que nós estamos fazendo é algo sério, tá? Então, nós somos manifestos a Deus. Não estamos escondidos, não estamos fazendo nada em oculto. Estamos manifestos a Deus. E eu confio também que somos feitos manifestos nas vossas consciências. Eu também acredito que na consciência de vocês, coríntios, gentios, seres humanos que estão lendo essa carta, eu tenho a consciência de que vocês também têm a consciência da minha obra, do meu trabalho, do meu serviço. Vocês são testemunhas do meu comprometimento, das verdades que eu falei para vocês, da paixão, do amor que eu tenho por vocês. Eu confio também que somos feitos manifestos nas vossas consciências. Porque não nos recomendamos novamente a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós. A gente não está se promovendo para vocês, mas estamos deixando claro, estamos dando a oportunidade de vocês mesmos nos promoverem. Estamos dando essa oportunidade. Por quê? Porque vocês vão ver o nosso testemunho. E, aliás, vocês vão dar o testemunho de vocês, que vai ser com base no nosso testemunho. Você foi curado porque eu fui aí e te dei a palavra de que Jesus cura. Pronto, sua fé te curou. Você hoje está salvo porque eu fui aí e te dei a palavra que Jesus salva. E você hoje está salvo. E por aí vai. Então, o seu testemunho é por causa dos fundamentos que eu plantei antes aí para vocês. Tá? Então, não damos-vos, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Então, para que vocês tenham como responder, como rebater, como retrucar com os falsos apóstolos que vão até aí para ficar dizendo que a pregação de Paulo é loucura, para dizer que Paulo é insano, Paulo está perturbado, Paulo não sabe o que diz. Só que Paulo subiu aos céus, né, pessoal? Na moral. Então, ele sabia muito bem o que ele estava falando. Então,
vocês, com o testemunho de vocês, vocês vão ter condição de rebater aqueles que se gloriam na aparência. Eles por dentro não têm o coração convertido. Eles só têm aparência, eles têm casca, eles têm uma capa de santidade. Mas por dentro eles estão podres e de verdade eles só estão querendo tirar vantagens de cima de vocês. Pois, se estamos loucos, é para Deus. E se estamos sóbrios, é por vossa causa. Pessoal, abre aí no capítulo 26 de Atos. Capítulo 26 de Atos. Vamos para o verso 19. Atos 26, 19. Isso aqui é Paulo pregando. Pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo está dizendo que teve uma visão do céu, visão celestial. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e de Jerusalém, e por toda a região da Judéia, e então aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus. Qual era a pregação de Paulo? Se arrependa e se converta. Fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Quem? Os judeus. Tendo, portanto, obtido o socorro de Deus. Quem foi que deu o livramento? Deus. Eu continuo até este dia testemunhando, tanto a pequenos como a grandes. E nesse momento o rei Agripa é um dos grandes, né? Não dizendo outra coisa do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, que Cristo sofreria e que seria o primeiro a ressuscitar dos mortos, para anunciar a luz a este povo e aos gentios. E como ele falou isso por si mesmo, Festo disse em voz alta: Paulo, tu estás fora de si. Em outra versão fala: tu estás louco. As muitas letras te fazem enlouquecer. Vamos avaliar friamente a pregação de Paulo? Ele disse que teve uma visão do céu. Ele disse que faz uma pregação de arrependimento e de conversão, tanto de judeus como de gentios. Ele disse que os judeus procuraram matá-lo. Ele disse que o livramento veio do próprio Deus. Ele disse que Moisés e os profetas anunciaram Cristo e sua morte. Ele disse que Jesus ia ressuscitar, que um morto ia ressuscitar. A pregação de Paulo, para quem não tem nenhum discernimento espiritual, é loucura. O cara está falando que foi para o céu, que no passado disseram que um homem havia morrer e que ele ia ressuscitar por outros homens. Que loucura! Por que isso? Para que isso? Então a pregação dele é loucura. E olha o que o Festo fala, né? As muitas letras te fazem enlouquecer. Paulo era um cara letrado, estudioso. Conhecia o Antigo Testamento de cabo a rabo. Então, ele dominava aquilo que ele estava falando, né? Ele dominava, ele manejava bem a palavra, como obreiro perfeito, né? Então, a gente percebe que, de fato, as pessoas que não tinham discernimento espiritual não conseguiam discernir a pregação de Paulo como algo puro, santo e verdadeiro. Então, as pessoas ficavam dizendo que ele era louco. Aí a gente volta para Coríntios. O que, que ele está falando aqui? Que se eu sou louco, eu sou louco para Deus. Então, se ele está falando que ele está refutando essa ideia da loucura dele, então é porque alguém estava chamando ele de maluco. Estava dizendo que ele era louco. Quem? Os falsos apóstolos. Chegaram lá para os coríntios para fazer esse tipo de pregação. Então, Paulo está fazendo o quê? Rebatendo. Certo? Então, pois se estamos loucos, é para Deus. Ok. E se estamos sóbrios, se estamos sérios, levando esse assunto a sério, é por vossa causa.
Se a gente está aqui compenetrado e comprometido com a obra do Senhor, é por vossa causa, coríntios, gentios, judeus que se arrependeram e se converteram, para todo mundo, tá? Mas, enfim, a sobriedade dele, a seriedade dele, provava o compromisso que ele tinha com Deus. E se o povo achava que era loucura, bom, essa loucura era para Deus. E ponto final. Porque o amor de Cristo nos constrange. E o que que você entende com constranger? Não é constrangir, é constranger. O que que você entende por constranger? É como se você tivesse sendo obrigado, né? É algo que você não tem como dizer não. Você está sendo constrangido a se manifestar de tal forma, a se reportar de tal forma, a agir de tal forma. Então ele fala, porque o amor de Cristo nos constrange, nos obriga, porque assim nós julgamos. Como é que julgamos? Que se um morreu por todos, então todos morreram. Se Jesus morreu por todos, nós morremos com Cristo. E se ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Então, se ele morreu por nós, é para que a partir de agora a gente não tenha mais em nós mesmos vida para a nossa própria vida. Vida para a nossa satisfação, para os nossos prazeres. E, pessoal, isso aqui é uma coisa bem difícil da gente praticar. A gente entender que toda a nossa vida, tudo, nosso trabalho, nosso falar, tudo, nossas posições sociais, tudo é para Cristo, é para usar isso como serviço para Cristo, é para usar esse corpo para o serviço de Cristo, para Deus. Então, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Portanto, daqui por diante sabemos que não somos homens segundo a carne, porque para a carne nós morremos. Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, Cristo não veio segundo a carne? Sim. Alguns daqueles ali conheceram Jesus Cristo segundo a carne? Sim. Contudo, agora já não o conhecemos mais. Por quê? Porque ele ressuscitou. E essa é a prova de que nós também seremos ressuscitados. Se todo o Antigo Testamento, Moisés e os profetas anunciavam a salvação através de Jesus, por que nós vamos duvidar? Porque até aqui tudo está se cumprindo e bateu certinho. Então o resto vai bater certo também. A gente só tem que confiar. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. Já não é mais o velho homem, é nova criatura. As coisas velhas são passadas. Eis que todas as coisas se tornaram novas. Eis que tudo se fez novo. E ele vai continuar. Todas as coisas se tornaram novas e todas as coisas são de Deus. O que são todas as coisas que se tornaram novas? Essas pessoas. As velhas criaturas que agora são novas criaturas têm nova vida, uma nova mente, novas práticas, novos desejos, novos anseios, novas esperanças, expectativas, novos objetivos. E tudo isso pertence a Deus. Não somos mais de nós mesmos, nós vivemos para Cristo. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Qual é o ministério da reconciliação que lemos agora em Atos? Arrependei-vos e convertei-vos a Deus. Esse ministério nós recebemos quando nós aceitamos a Cristo.
Está embutido na salvação, está embutida a comissão, né? O comissionamento. Nós temos a mesma missão de Cristo: pregar a salvação. Pregar a salvação, o arrependimento, a conversão. Anunciar que ainda há perdão de Deus para todas as pessoas que o aceitarem. Ainda há chance. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Então, a pregação dele é dizendo que Deus estava em Cristo, promovendo uma reconciliação. Pessoal, quando é que foi quebrada essa comunhão? Jardim do Éden. O primeiro Adão pecou. E o que que ele faz quando ele peca? Se esconde de Deus. Quem é que vai atrás do homem para buscar comunhão, bater aquele papo na viração do dia, manter aquela união, aquela relação de amor, de amizade? Foi Deus que desceu do céu para procurar essa comunhão com o homem. O que que a gente vê? Deus usando Jesus para mais uma vez procurar essa comunhão com o homem. Por quê? Porque Deus quer ser adorado como Deus e amado como um pai. Ele quer filhos para si. Compreende? A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não nos imputando as suas transgressões. Por quê? Porque nossos pecados e transgressões foram tudo para Cristo. E confiou em nós a palavra da reconciliação. Então, ele nos salvou e nos confiou essa missão. Ora, então, somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? Aquele que vai adiante representando aquele que ficou atrás. Aquele que o enviou, aquele que deu a ordem, vá. Então, nós hoje representamos a Cristo. Então, somos embaixadores de Cristo, como se Deus suplicasse por nós. Não é que ele está suplicando para que a gente vá fazer isso. Não, é que é como se Deus nos usasse para suplicar por vidas, né? Tem, em outra versão aqui, fala, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Então, aqui na King James está súplica, aqui na Nova Almeida atualizada está exortação, mas a ideia é que Deus fala através da nossa boca, chamando essas pessoas ao arrependimento. Falando com elas, muda de vida, ainda dá tempo. É só crer no sacrifício do meu filho Jesus. Crer nele. E o resto vai simplesmente acontecer. Você vai me servir e automaticamente você estará sendo protegido por mim. De todas as formas possíveis e imagináveis. Vocês não vão precisar de nada. Eu vou suprir vocês em tudo. Paulo pregou isso lá para Agripa. Deus nos socorreu, né? Então, Deus vai fazer o que deve ser feito para nos preservar. Interessa para Deus isso. Nós oramos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então, Paulo está dizendo que ele está orando junto com seus companheiros para que os coríntios não se desviem daqueles fundamentos que o próprio Paulo pregou. Não se desvie disso aqui, não se desvia de Cristo, o fundamento é Cristo, não se desvia de Cristo. Mas se você se desviou, nós estamos orando para que você se reconcilie com Deus, que você volte para Cristo. Voltou para Cristo, você volta para Deus. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. O que é a justiça de Deus? É justamente o plano
da salvação. Quando alguém perguntar para você o que é a justiça de Deus, é o plano da salvação. É você crer que Jesus morreu pelo seu pecado, já levou sobre ele o seu pecado, e que se você crer, se arrepender, pedir perdão a Deus e buscá-lo e obedecê-lo, acabou, você vai ter salvação. Você vai entrar no reino dos céus, você vai ter novamente sua aliança com Deus restaurada. Não tem nada mais triste na vida do ser humano do que ele não ter aliança com Deus. É desesperador quando a gente compreende que para a gente ter essa aliança com Deus, nós precisamos do penhor, o Espírito Santo. E as pessoas às vezes não conseguem receber o Espírito Santo. Passa um tempo, 2 tempos, 3 tempos e não conseguem receber o Espírito Santo. Isso é desesperador. E a pessoa começa a entrar num looping, onde esse desespero acaba criando uma ansiedade, essa ansiedade acaba gerando uma incredulidade, e a pessoa acha que nunca mais vai receber o Espírito Santo, que nunca vai receber o Espírito Santo. Por quê? Porque realmente é desesperador. Mas o que Paulo fala? Confia. É só confiar. Confia nesse Deus. Quem tem maior desejo de que a gente seja casa, templo do Espírito Santo, é o próprio Deus. Não tem outro que tenha maior desejo. Mas depende do que? Da entrega. Vocês estão vendo o nível de entrega de Paulo? A entrega de Paulo é até a morte. Você, que de repente ainda não recebeu o Espírito Santo, sua entrega para Deus é algo nesse nível? Estou me entregando para Deus até a morte. O que eu estou fazendo para Deus exige tanto de mim, eu estou me entregando tanto, que às vezes parece que eu vou morrer. Alguém já fez isso? Se você fez isso, você alcançou o Espírito Santo. Se você não alcançou o Espírito Santo, está faltando só esse nível de entrega. É muito simples. Caso contrário, realmente é desesperador você não ter mais aliança com Deus. Quando Adão, ele é expulso do paraíso, ele passa um tempo sem buscar a Deus. A palavra diz isso, que só depois só depois de Sete, não, só depois de Enos, né? É que eles voltam a buscar a Deus. Então, passou-se um lapso de tempo muito grande, de anos, se eu não me engano, em torno de 300 anos, é muita coisa. Imagina como é que não ficou a cabeça de Adão. Ele tinha essa comunhão e perdeu. Passaram-se tantos anos. Então, Jesus, o desespero dele no Getsêmani, para mim, não era a dor de ter a sua carne cortada, era a dor de não poder ter a comunhão com Deus. Ele fala na cruz: por que me abandonaste? Ele não sentia mais a Deus. Ele perdeu a comunhão com Deus. Não porque ele foi pecador, mas que o pecado da humanidade estava sobre ele, e, enfim, Deus se afasta. Naquele momento, penso que até o Espírito Santo saiu dali. Até o Espírito Santo saiu. Por quê? Porque ele foi feito só pecado. A angústia e o desespero de Jesus foi essa, de sair sangue dele enquanto orava na forma de suor. Então, pessoal, a questão do Espírito Santo é necessária para a gente entrar no reino dos céus, para a gente permanecer na fé. Mas é necessário um grau de entrega absurdo. E eu não estou falando, pessoal, de sofrimento, por favor. Paulo está falando aqui como um pregador que ele foi. De repente, o seu chamado não é para ser um pregador nível Paulo, não é para você ir lá fundar a igreja, mas é para você ganhar alma. Cada um no seu cada qual é para continuar indo e pregando o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos até os confins da terra. Isso aí permanece para qualquer um. Porém, como é que você tem desempenhado essa função? Como é que você tem entendido? Como é que caiu essa ficha em você? Né? Você realmente assumiu essa responsabilidade ou primeiro ainda é o seu próprio eu? Você está fazendo o que está aqui no verso 15, né? Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam daqui em diante para si. Você ainda vive para si?
A sua prioridade é fazer a sua vontade, é satisfazer as suas necessidades? Bom, se essa é a sua prioridade, está explicado porque que o Espírito Santo ainda não veio, né? Falta crer e se entregar. A entrega exige confiança. Não tem confiança de que Deus está ouvindo você, olhando para você? Pessoal, pensa só. Se Deus é capaz de observar os seus erros mínimos, mínimos, o palavrão que você deu, o pensamento impuro que você teve, o gesto que você fez, a palavra que saiu da sua boca, ele vê como uma falha, tal, ele vê. Será que ele não vê que você está buscando por ele? Que você está chamando por ele? Será que ele não vê isso na gente? Não importa como é sua oração, mas você acha que ele não ouviu? Ele ouviu quando você fez coisa errada, ele viu quando você fez coisa errada, ele não vê quando você faz a coisa certa, quando você deseja a coisa certa. Ele não vê? Claro que ele vê, pelo amor de Deus. Mas se ele ainda não entregou o penhor do Espírito, é porque ele não viu aquilo que ele gostaria de ver. A sua confiança e a sua entrega. De repente você está vivendo ainda para si, né? Para sua vida financeira, para sua vida sentimental, né? Está vivendo para satisfazer suas necessidades, cuidar de si. O que Deus está falando é que você primeiro tem que cuidar das coisas dele. As demais coisas vão ser acrescentadas. Tá certo? Enfim, é isso aí que eu entendi. Gostaria de ouvir vocês agora, né? A respeito. Se vocês têm algo a acrescentar, se eu me passei e não falei algo que deveria ter falado. Enquanto vocês vão pensando aí em quem fala, abra aí em Filipenses capítulo 1. Quem vai falar primeiro? Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Na King James fala que o morrer é ganho. É esse nível de entrega aqui que atrai o Espírito Santo. É isso aqui. Se não tiver isso aqui, não vai. Fala, Isis. Isis dormiu? Tá repreendido, não acredito. Filipenses 1, 21. Fala, Martiane. Estão conseguindo me ouvir? Perfeitamente. O que ficou para mim foi o foco de Paulo com relação às coisas de Deus, né? Ele vivia aqui nesse mundo, mas o foco dele, além de ser as almas, era os céus. E o que ficou para mim é que a gente não pode, a gente não pode perder esse foco, né? A gente vive aqui nesse mundo cercado por várias coisas, né? O mal, ele sempre tenta tirar a nossa visão espiritual, com as coisas daqui deste mundo. E o que ficou para mim, né, que Deus falou comigo, é que a gente não pode tirar os nossos olhos e não pode perder o nosso foco, que é os céus, e também não podemos perder também a nossa confiança, né? Porque a palavra de Deus ela não falha, né? Muitas coisas elas passam, né? Tudo nessa vida passa e a gente já viu muitas coisas passarem, muitas coisas não permaneceram, até coisas que a gente achou que seria
para sempre ou durariam bastante. Deus permitiu que não, para que a gente passasse a confiar somente na palavra dele, né? E a palavra de Deus ela não vai passar. Então, tudo que está escrito aqui um dia vai se cumprir. E Paulo ele fala com muita propriedade acerca disso, né? Que a gente tem que ter a nossa confiança nas promessas de Deus, em tudo que ele falou. E foi isso que ficou para mim, acerca da confiança e acerca da visão espiritual, né? No foco no Senhor Jesus. Fechou? Abre aí no capítulo 3 de Gênesis, povo lindo. Fernanda, fala aí, Fernanda. O que ficou para mim foi que aqui o Senhor Jesus, né, ele morreu por nós e a gente tem que viver para ele, né, abrindo mão do nosso querer, da nossa vontade e ser novas criaturas, né? Deixar tudo que passou para trás e ter uma nova vida em Cristo, né, em novidade de vida. Aqui onde fala, se todavia estando vestidos, não formos achados nus. Eu também entendi de outra forma. Normalmente, quando a Bíblia fala sobre nudez, ela fala sobre vergonha, né? Várias vezes Deus chama o povo dele para um conserto e fala que se a pessoa não se consertar, será mostrado a sua nudez, né? O pecado escondido, o pecado encoberto. Então, se a gente não vive uma novidade de vida, muitas vezes as pessoas olham, vê você na igreja, tudo bonitinho, aparentemente vestido, mas na verdade você está nu por dentro, porque está cheio de pecados, cheio de coisas passadas que era para ter ficado para trás. Foi isso que ficou para mim. Beleza. Gênesis 3, a partir do verso 7. Olha só que interessante. Pergunta que não quer calar. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus. Adão e Eva, né? E cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus, andando pelo jardim no frescor do dia, na viração do dia. E Adão e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou a Adão e lhe disse: Onde tu estás? Essa pergunta soa até hoje. Até hoje. Ela soa para mim, soa para você, soa para toda a humanidade. Onde tu estás? Se toda a humanidade foi criada a partir de um homem que foi criação de Deus e que Deus criou para si, então toda a humanidade deveria estar servindo a Deus. E aí Deus pergunta: onde você está? Se escondendo de Deus? Com medo de Deus? Perdido em seus pecados? Se escondendo em seus medos? Né? Então, atrás da sua timidez? Por aí vai. Sua falta de confiança? Sua incredulidade? Deus está perguntando: onde você está? Em que momento você está? Em que ponto você está da sua vida? Né? E, e aí a gente vai entender que Deus ele está buscando essa reconexão. Você vê que não parte da gente para com Deus, é de Deus para com a gente. Fomos alcançados realmente por Deus, certo? Enquanto Dona Cida vai falando aí, abre em Jó no capítulo 28. Fala, Dona Cida. Dona Cida hoje fechou o vídeo, tá dormindo, Dona Cida? Um sacrifício para achar esse negócio aqui. Achou.
Fala aí, Igão, Cida. É, o que ficou para mim? Porque andamos por fé e não por vista. Eu ando pela fé, né? Porque eu sei que eu vou ter tudo que Deus prometeu, porque Ele não é homem para que imita, nem filho do homem para que não faça. Ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem ninguém sabe o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então, eu sonho com isso, então não estou nem aí para isso. E por isso que eu ando pela fé. E assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já não fazem parte da gente. Acabou aquele passado, o que eu era, o que eu sentia, o que eu fazia, não faz parte mais de mim, porque eu sou agora uma nova criatura. Então, por que que eu vou ficar lembrando e o diabo me acusando? Ele é derrotado. E quando vem alguma coisa na minha mente, eu digo: "Ps, saia, que você é derrotado. Estratégia aqui não tem sua." E aquele pastor, né, que a senhora botou para a gente ouvir, é como ele mesmo diz, às vezes a gente está na igreja e é como papagaio, fala, né? O que o pastor repete, o que o pastor fala, né? A gente tem que ter a nossa oração, a gente tem que ter os nossos propósitos, ainda que o pastor faça o propósito, mas a gente tem que ter o nosso, porque nós temos intimidade com Deus. Eu vou esperar a fogueira santa para eu fazer algum propósito? Não, eu faço a minha fogueira santa até fora de época, quando eu quero e quando eu tenho uma determinação de que eu quero conseguir algo, porque eu ando na minha fé, na minha intimidade com Deus. Eu não, quer dizer, a gente precisa do pastor para ele passar a palavra para a gente, mas a gente vive em comunhão com Deus, então a gente tem aquela amizade, aquele relacionamento. Então eu não vou ficar esperando a oração do pastor para estar falando com Deus, né? Eu concordo com o pastor, com o que o pastor está falando, mas a minha oração é feita dentro de mim, eu e Deus. Então, nova criatura eu sou. Eu não dependo de ninguém para me relacionar com meu Deus. É isso que ficou para mim. E essa passagem de Paulo é muito boa, muito forte. E eu fiquei assim, muitas coisas aqui, eu vou ficar falando, né? A justiça de Deus, a salvação, o passaporte, né, dele, é a salvação dele. Então, a gente tem que estar sempre, porque o diabo ele sempre vai achar estratégias, né, para tentar empurrar a gente para as coisas, entristecer a Deus. Mas aqui a gente, ó, na nossa comunhão com Ele, vai parar, vai ver, vai comer, ora, porque quando a gente vive em oração e em relação a Deus, a gente não cai assim tão fácil, não. A gente pode ser a armadilha de Satanás, porque a gente tem um Deus que ele vive, ele diz: "Eu estou com você", né? Ele sempre cuidando da gente, e a gente, quando a gente tem uma vida de oração com ele, a gente não vai nas estratégias fáceis de Satanás. A gente vai pecar? Vai pecar, porque a gente é pecador, a gente vive nessa carne aqui, né? Infelizmente, mas a estratégia dele já caiu por terra. Quarta-feira mesmo, eu fui para a igreja, eu estava com a dor aqui na coluna, porque eu dei banho no cachorro e bati, né? Fiz um movimento. A idade, né? Não tem mais idade para Aí essas eu coisas. cheguei, Fortes emoções. é isso, aí eu cheguei lá, o pastor chamou a gente lá na frente, eu fiquei assim, tão feliz, o pastor chamou a gente lá na frente, eu com a dor, chega, eu não estava conseguindo respirar, eu digo: "Meu Deus, o pastor chamou aqui na frente, eu estou orando, eu estou com dor, eu vim te buscar, eu não tô, eu vim te buscar assim mesmo, com dor. Me abraça, Senhor, me abraça, eu estou aqui. Se eu sair daqui, eu vou ao médico, porque do jeito que eu estou aqui,
me abraça, mas a incredulidade é tão grande que eu senti a mão passar aqui nas minhas costas e eu olhei para trás. Aí eu disse, poxa, eu peço a Deus, né? Ele faz a obra e eu ainda olho para trás com a minha incredulidade. Eu fiquei boa. Eu saí de lá boa. Eu saí de lá cantando, falando com as meninas. Meu Deus, como a gente é incrédula. Eu pedi a Deus que abraçasse, que me curasse naquele momento. Ele passou a mão em mim, que eu não sou nem digna disso, né? E eu ainda olhei para trás pensando que alguém tinha passado a mão em mim. Como Deus é maravilhoso, como Ele cuida da gente, né? Eu fico assim, tremendamente. É bom demais, esse Deus. Ele é lindo demais. Bem interessante isso aí que a senhora falou. Se a gente pediu, é aquilo que eu falei, não importa, pode ter sido a sua oração mais simples, ele ouviu, pô, não tem como ele não responder. Ele só não responde se o que ele encontrou não foi fé. Não, se o que ele encontrou foi emoção, foi o papagaio, foi você repetindo palavras que alguém te ensinou. Olha, você tem que falar assim. Aí você vai lá e fala assim: ponto, não nasceu de dentro de você, aquilo não é do seu coração, aquilo de verdade não foi gerado na sua mente, na sua imaginação, não vem de você. Você acha que a gente engana Deus? É? Não tem, não. Não tem como a gente enganar Deus, não, velho. Não tem como. Então, essa. Dona Cida foi falando aí, e eu pensando aqui, ela dizendo, quando a gente ora, quando isso, quando aquilo, na minha cabeça veio. Quando a gente se entrega desse jeito, vem um milagre. O milagre da salvação, o milagre da cura, velho, o milagre da restauração familiar, o milagre da prosperidade financeira, né? O milagre da saúde, milagre de tudo, né? Mas depende dessa entrega. Dentro dessa entrega, desse pacote de que Paulo está se referindo aqui, a gente vai perceber ele se entregando. Já houve a entrega dele pessoal, pessoal. Dá para perceber isso? A entrega dele pessoal, Deus, eu sou teu, aconteceu lá em Damasco, quando ele ficou cego, ficou lá na casa do crente lá, né? E aí chega lá o outro e impõe a mão dele, ele recebe o espírito e as escamas caem dos olhos. Ele ficou ali 3 dias em jejum. Aquilo ali foi a entrega pessoal dele. O que Paulo está relatando agora nas cartas é a entrega dele, não por si, é a entrega dele por vidas. Então, tem esses dois níveis de entrega. É a sua entrega pessoal. Pronto, você teve essa entrega pessoal, você vai receber o Espírito Santo. Essa entrega. E aí vem a entrega pelas almas, entrega na obra de Deus, né? O viver para Cristo, para obedecê-lo, para cumprir o seu chamado. É um outro nível de entrega e tem um outro nível de recompensa. É onde vem o Espírito Santo com poder. Com poder. Porque agora, para você pregar para outras pessoas, você precisa de poder para que aconteçam os sinais, para que as pessoas creiam. Nós já falamos algumas vezes sobre isso. Então, acontecendo o milagre da cura, né? Cura chama muita atenção. A libertação, a pessoa manifestou e o demônio sai. Sexta-feira, um rapaz foi lá e acabou manifestando, e o espírito falou assim, que estava levando ele para a passarela. Por conta de ele ser homossexual, ele sofre rejeição dentro da família e ele ia praticar o suicídio, né? Aí o PR perguntou, o pastor perguntou, e quem te convidou para vir aqui? Ele falou que não sabia nem como tinha chegado lá, que ele foi passando pela frente da igreja e entrou. E aí o capeta manifestado chegou e falou que quem levou ele lá foi o Espírito Santo. Pô, o Espírito Santo tem sede, gente, para libertar. Tu acha que o Espírito Santo não tem sede para te encher? Se ele quer arrancar aquilo que é impuro, que é podre, que é perdição, que é, é, é morte, ele não quer colocar dentro da gente aquilo que é vida?
aquilo que é puro, aquilo que é santo, não faz sentido, né? Que Deus é esse, gente. Que Deus é esse. Então, é claro que ele quer fazer a obra por completo. Em Jó, no capítulo 28, todo mundo abriu aí, Jó 28. Aí a gente vai ver aí no verso 28. Vamos ver agora a respeito dessa, um pouco mais a respeito dessa entrega de Paulo para Cristo na obra, tá? Na obra. E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor, que é sabedoria, é o apartar-se do mal, e o apartar-se do mal é entendimento. O temor do Senhor é sabedoria. Apartar-se do mal é entendimento. A gente não viu falar na estante do temor? Guarda isso aí. Temor do Senhor é sabedoria e o apartar-se do mal é entendimento. Agora vai para Salmos, no capítulo 111. Salmos 111. Vamos falar um pouquinho sobre o temor. 111, Salmos 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um bom entendimento tem todos aqueles que cumprem os seus mandamentos. Seu louvor dura para sempre. Mais uma vez falando do temor como princípio de sabedoria. A gente viu Jó falando sobre isso. Estamos vendo aqui agora, eu acredito que seja Davi falando sobre isso. Vamos agora em Provérbios. Vamos ver, provavelmente é Salomão. Olha o que Salomão vai falar. Provérbios, no capítulo 15. 15, verso 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e antes da honra está a humildade. Olha as correlações que o próprio Deus vai fazendo a respeito do temor. Vamos chegar aí agora no capítulo 11, Provérbios 11, e no verso 30. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e aqui em Provérbios 11, 30, o fruto do justo é árvore da vida. O justo tem um fruto, que é árvore da vida. E o que ganha almas é sábio. É muito fácil a gente linkar o temor do Senhor com o ganho de almas. O justo, ele produz fruto. Esse fruto é justamente almas. O que Paulo ele quer expressar é que ele tem agora essa busca, ele já alcançou a intimidade, a comunhão dele com Deus. Ele já tem esse nível de entrega para com Jesus, ele recebeu o Espírito Santo para a salvação. E agora ele tem um nível de entrega para ganhar almas. E aí o próprio Espírito Santo se entrega em um outro nível, o nível de poder, tá? Para quê? Para a salvação de almas. Isis, quero te ouvir aí, a gente por hoje encerra. Eu escrevi uma coisa, mas me impactou a fala da Dona Cidinha. Dona Cidinha, maravilhosa, sempre me ensina na fala dela. E eu me envergonhei de estar sentindo dor nas costas e não ir. Mas Dona Cida muito mais idade do que eu, com todo respeito, Dona Cidinha. Mas a dor nas costas me paralisou.
Não, poderia ter usado a fé, né? Mas não usei. Mas essa madrugada eu estava sentindo uma dor, uma enxaqueca, que de vez em quando, de vez em nunca me dá. E de madrugada eu estava dormindo e começou a latejar perto do olho. Eu orei, eu estava com preguiça, na verdade, eu estava com preguiça de levantar para tomar um remédio. Aí eu orei e, a dor passou, voltei a dormir, acordei de manhã, acordei bem. Mas como a gente não usa a fé, a gente poderia usar, evitaria muita coisa, evitaria tomar remédio no médico. Mas realmente a nossa fé é pouquinho, a gente poderia usar mais. E eu percebi que Paulo, ele não tem falado nada diferente do que Jesus falou. Pelo menos essa parte aqui da eternidade, Jesus já tinha dito, mas como eu entendo melhor com ele falando, eu tive uma compreensão muito maior, me impactou, sabe? Eu não sei na versão de vocês, né? Mas na minha versão fala assim, barraca. Cadê, meu Deus? De fato, nós sabemos que quando for destruída essa barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. E barraca realmente me passa a ideia de algo provisório. Como o povo os israelitas que estavam lá no deserto, morando em tendas, em barracas, porque ali era algo provisório, realmente passageiro, era um momento de transição. E Deus tinha uma promessa para eles, que era a terra prometida, que ali eles iriam realmente morar e edificar suas casas. E essa ideia de barraca, que o nosso corpo hoje, carnal, é uma barraca realmente algo transitório, algo provisório, e que quando nós vivermos com Deus, nós vamos viver a eternidade. E para a eternidade, nós teremos um corpo, uma casa. E a casa me passa a ideia de realmente de eternidade, de moradia final, de moradia eterna. E isso me impactou quando Jesus traz a ideia de que devemos juntar tesouros no céu. O que nos vale a pena lutar tanto para juntar tesouros aqui na terra, se é algo transitório, se é uma barraca, se esse não é a nossa morada final. E vivendo o que eu estou vivendo nesse momento, vou dar um spoiler. Amanhã vai ser a consagração dos evangelistas lá na igreja. Me passa a ideia de que me vale a pena muito mais me dedicar a juntar esse tesouro no céu. É muito mais proveitoso, é inteligente entender que a busca é realmente juntar tesouros no céu. Então, me vale muito mais a pena gastar meu tempo de vida com a obra de Deus do que juntando tesouros na terra, entende? Em contrapartida, eu estou nesse momento de transição e consegui uma oportunidade de emprego lá no comércio e eu estava pedindo a Deus meu Deus, é muito longe, vai me tirar qualidade de vida, vai me tirar tempo para ir para a igreja, tempo para malhar. E eu realmente preciso, como diz, eu estou passando fome. Minha avó sempre dizia, bota isso como parâmetro, está passando fome? É uma necessidade realmente? Ou é uma vaidade? E realmente, com essa palavra, me abriu a mente de que certas coisas não valem a pena. O que vale a pena realmente é buscar esse tesouro no céu, entendendo que é algo realmente aqui é transitório, e que o objetivo é realmente ter uma casa, imagina, né? A casa, o nosso corpo espiritual no céu, entendendo que a gente vai ter um momento de eternidade, que não é só isso aqui na Terra, que nós desse tempo, esse nosso pouco tempo de vida, estimativa o quê? 70 anos? Já estou com 30 e poucos. Tá mais para lá do que para cá. A coluna já está doendo, né, na cidade. Foi isso que me deu realmente esse insight, e falou comigo muito essa palavra.
só esse trecho aí da barraca, essa compreensão de que é algo realmente que Jesus já tinha dito. Ele já tinha dito. Mas, às vezes, precisa desse momento, sabe? Da confirmação do Espírito Santo, esse tocar diferente. Não basta só saber ou ouvir. A gente precisa, às vezes, entender ou sentir. Realmente, me impactou. E Dona Cidinha também chega a me emocionar a fala dela. Que ela consegue realmente me ensinar muito na fé. Até o do limão me impactou também. Quando eu plantar minhas coisas, eu vou orar pelas minhas plantinhas. E vale a pena orar. A gente acha que Deus não ouve. Às vezes a gente ora no automático. Pelo menos às vezes eu oro no automático. Sem muita expectativa se Deus ouviu ou não. Mas com a certeza de que Ele nos ouve, né? E às vezes eu me surpreendo. Opa, Ele ouviu, o papai ouviu. É isso. Pode escrever que ele ouve, pessoal, ouve sim. De forma nenhuma a gente está desamparado, não está. Paulo estava sendo perseguido pelo mundo da época, entende? O mundo da época. Romanos e judeus. Ele estava sendo perseguido pelo mundo da época. E os livramentos que ele teve foi socorro de Deus. Ele confiava nisso, por isso ele se entregava, não estava nem aí. Ele não estava ao ponto de desejar a morte. Você vê que ele não deseja a morte. Ele fala que seria melhor que o corpo fosse revestido. Era melhor nem perder esse corpo. Eu preferia logo que esse corpo fosse revestido, né? Então, passar daqui para a glória. Mas ele não tinha medo da morte. E você trouxe aí um ponto que eu acho bem interessante, você e Dona Cida, que às vezes, meu Deus, não é às vezes, não. É muito frequente, é muito mais frequente do que a gente imagina. Mas a pessoa tem uma dor de cabeça, tem uma dor de barriga, Não, hoje eu não vou para a igreja. Não vou. Então, eu não vou ficar falando de mim, porque às vezes fica parecendo que eu estou aqui me exaltando, mas não é. Mas eu vou fazer igual Paulo. Não é que eu vou falar de mim, não, mas, cara, eu nunca faltei reunião. Já faltei reunião até por outros motivos, mas faltar reunião principais, assim, quarta, domingo, por causa de uma dor, por causa de uma gripe, isso nunca aconteceu. Eu sempre dou um jeito, porque não é que eu sou uma heroína, não é que eu tenho um super corpo, né? Eu sou super humano, né? Porque eu dou valor àquilo ali. Eu quero que Deus veja, caramba, eu tô te buscando. Eu não quero ficar nessa terra, eu não quero ficar aqui, eu quero te encontrar, eu quero ser abraçada pelo Senhor, eu quero ir para o céu. Sabe? Nada me faz retroceder nisso aí. Então, quando tem algum problema de saúde, eu já falei aqui, cansei já de falar, eu não vou em médico, não gosto de médico, não confio em médico, é ranço de minha infância. Meu pai não levava a gente para médico, meu pai já dizia que não confiava em médico, entendeu? Eu tenho esse ranço, então não vou. Então, e eu vou me curar como? É Deus, cara. Eu confio em Deus. É muito difícil eu ficar doente. E quando eu fico, não tem nada assim que seja, que me abale, sabe? Enfim, questão de saúde é o que eu penso. Se a gente vai estar lá com o médico dos médicos, como inferno tu vai ficar em casa, velho? Vai pra igreja, vai buscar sua cura, entendeu? Tá com problema de salvação, como é que alguma coisa vai te parar? Não, você tem que buscar. Enfim, Paulo é um exemplo maravilhoso justamente por causa dessa entrega dele. É o que ele está querendo trazer, entendeu? Ele está querendo ele quer se expressar, ele usa um monte de formas de se expressar, mas tudo finaliza é entrega, né? É esse nível de entrega. Enfim, Dona Ana, para a gente não se demorar mais, eu vou pedir só para a senhora fazer a oração final, pode ser?
Boa noite. Sim. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, ainda, Senhor, na sua presença, Senhor, nesse momento, meu Senhor, agradeço, meu Pai, por este estudo, por essa meditação, a qual nos trouxe um entendimento muito grande, Senhor, para nos preparar, abrir a nossa visão, o entendimento e o coração, meu Pai, para nos achegarmos mais ao Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que nosso querer, meu Pai, seja sempre, meu Pai, ganhar almas para o teu reino, Senhor, porque a alma é imortal e o que o Senhor quer é almas. Que o Senhor venha, meu Pai, nos capacitar, nos ajudar, meu Pai, a ganhar almas, porque as pessoas não estão querendo ouvir, meu Pai, mas existe muita gente sofrida que necessita, Senhor, te conhecer. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha nos fortalecer e que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai, nos preparar para essa caminhada, que estejamos aqui na terra, mas que os nossos olhos, nosso foco, nossos pensamentos estejam voltados para o teu reino, para o céu. Que o Senhor Jesus, venha, meu Pai, nos ajudar, meu Pai. Que o Espírito Santo que está aqui na terra, que ele venha nos instruir, nos guiar, nos ensinar também, meu Pai, que sejamos espelhos do Senhor para nossas famílias e nossos amigos e todas as pessoas que chegarem até nós. Deus, que o Senhor nos prepare amanhã para ouvir, meu Pai, não o que queremos no culto, mas sim o que o Senhor quer que nós venhamos ouvir. Prepara os teus servos, meu Pai, para dar a palavra que o Senhor quer. Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa a nossa noite, abençoa o nosso sono e abençoa, meu Pai, o dia de amanhã. Pois eu entrego todos nós aqui desta meditação e nossas famílias, entrego a tua igreja, entrego todos nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus, amém. Certo, pessoal, amém. Graças a Deus. Deus abençoe vocês. A gente se reencontra terça-feira em nome e para a glória do Senhor Jesus. Tenham uma excelente semana, todas vocês. Deus abençoe.